Missionário Lucas, de Salvador. Ok. Muito bem, meus irmãos, vocês que estão aí no YouTube, aqui da Rede CMA, eu estou aqui, como você pode ver aqui do lado, com o pastor Edivaldo, lá de Salvador, e nós estamos Santa aqui, Luzia, na Paraíba, daqui a pouquinho estaremos Nanda. entrando em direto. Se você puder Deus compartilhar abençoe, esse Elaine, vídeo, Camaçari. vou bater um papo aqui com o Glória a pastor Deus. sobre Que missões, maravilha. iremos Vamos falar aqui aqui sobre assuntos importantes mandar mais relacionados convite para o sobre pastor a obra Robson. missionária. Então, aguarde um pouquinho, tá bem? Nós estamos aqui trabalhando aqui para entrar. Olha quanta gente de Recife, né? Cadê? Davi Couto. Amém. Pastor Marcos Moraes. Isso aí. Vá colocando da onde você está falando. Pastor Robson já está chegando para que a gente possa ter a nossa live dessa tarde, tá bom? Anime o seu coração. Deus está no controle de tudo. Não permita que o pânico domine você, tá bom? Andressa de Jacuípe. Isso aí, o pessoal está chegando aos poucos. E aí nós iremos para a nossa live missionária de hoje, tá certo? RM Seguro Salvador. Isso. Pastor Marcos Moraes, Feira, a DEFS, né? Jacuípe, amém. Glória a Deus. Os irmãos têm um pouquinho de paciência, tá bem? Daqui a pouquinho vamos entrar aqui. Vitória está chegando, Gilmara, de Barro Alto. Você está vendo quanta gente espalhada aí nessa Bahia toda no Brasil. Muito bem, os irmãos que estão chegando aí pelo YouTube, tá bem? Daqui a pouquinho eu estarei entrando aqui com o nosso querido... Aqui para a DEF, vamos ver se a gente consegue. Eunápolis, Wesley, Eunápolis, obrigado, querido. Deus abençoe. Nós estamos aqui entrando, tentando um contato com o pastor para entrar direto, tanto pelo YouTube, como também aqui pelo Instagram, tá bem? Amém. Aguarda um momentinho aí, daqui a pouquinho nós estaremos falando ao vivo aqui com o pastor. Aprendemos a descansar em Deus. É um processo doloroso, porque só sabe o que é descansar em Deus quem atravessa situações complicadas. Você não vai saber o que é descansar em Deus vivendo o seu melhor momento. Descansar em Deus é um processo doloroso, circunstâncias, tá certo? Então você aprende a confiar em Deus, você aprende a descansar. Eliane de Barra do Pujuca, Igor de Barra do Pujuca, amém. Campo de Paripe, Jefferson, Pastor Pedro, Adna, vamos entrar. Isso, apareceu o homem. Glória a Deus. Então já está conosco o nosso querido pastor missionário Robson Ferreira, ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus, ADEF. ADEF é uma igreja abençoada que tem sua sede em Portugal. Deus me deu o privilégio de estar com ele e ser recebido na sua casa, juntamente com a sua família, a pastora Norma, o Samuel. E ele está fazendo um trabalho maravilhoso em toda a Europa. Eu estive conhecendo o trabalho lá na Espanha e ele tem sido um instrumento de Deus em todo o continente europeu, e depois dessa pandemia ninguém segurará a ADEF. Então eu queria, pastor Robson, lhe dar boas-vindas
e dizer que é uma alegria. Esse tempo de pandemia tem me despertado essa preocupação a respeito da missão. Ou seja, como fazer missão em tempo de pandemia, já que muita gente está pensando que é o fim. E eu estou dizendo que esse é o tempo de nos reinventarmos, porque é na hora da crise que a igreja mostra o seu valor. Então, seja bem-vindo e que o Senhor, nesta tarde, abençoe grandemente sua vida e seu ministério. Amém. Obrigado, em primeiro lugar, pastor Edivaldo Filho. Quero também aqui cumprimentar a todos os seguidores em Cristo Jesus, ao pastor Edivaldo Filho, no Brasil e no mundo. Quero dizer, pastor Edivaldo, da minha satisfação, da minha alegria de estar aqui nesse live para falar de coisas tão importantes nesta última hora, que é missões. Nós sabemos que em um momento como este, muitos, ou podemos dizer, quem sabe, até a maioria, tem esquecido desse tema tão importante que é o trabalho missionário. E eu me coloco aqui à vossa disposição para que juntos possamos aí falar um pouco sobre esse tão importante assunto, para que nós possamos incentivar a outras pessoas também a esse tão célebre trabalho que é a obra missionária que o nosso Deus nos convocou a fazer. É isso aí, pastor. Eu estou falando esses dias que a pandemia não pode ser desculpa para se prejudicar o trabalho missionário, para se acabar com as frentes missionárias. Infelizmente, a visão de muitos líderes não é missiológica. A missão de muitos líderes, a primeira coisa que sobra, que é cortado diante de uma crise, é o trabalho missionário, quando, na verdade, deveria ter o maior investimento na hora da crise. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, resumidamente, nesse primeiro bloco, a sua história aí com esta missão aí na Europa. Muita gente já lhe conhece, mas muita gente que está aqui ainda não conhece o trabalho da ADEF na Europa. E eu gostaria que o senhor falasse como foi a sua chamada e quantos anos o senhor está aí e como está o trabalho da ADEF sobre a sua responsabilidade. Muito bem, meu nobre, meu querido pastor Edivaldo, a você que nos acompanha aqui pelo Instagram do pastor Edivaldo Filho, e também nós estamos aqui transmitindo, pastor, também em direto, no YouTube da ADEF, na rede Semear da ADEF, você que está na rede Semear da ADEF, e você que está também no Instagram do pastor Edivaldo Filho, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Pastor Edivaldo, é verdade que todos aqueles que são chamados, a princípio, quer recusar o chamado. Porque, na verdade, quando Deus me chamou para a obra, foi um momento em que eu achava que a minha vida seria simplesmente ajudar pastores, trabalhar juntamente com os pastores e ajudar a igreja local e a igreja regional. E quando Deus realmente ele me chamou para a obra e eu quis recusar o chamado, Deus fez com que algumas coisas viessem a acontecer para que eu viesse despegar das coisas das quais eu fazia. Eu tinha uma microempresa na cidade de Medeiros Neto, aí no extremo sul da Bahia, e eu trabalhava nesta minha pequena empresa e, ao mesmo tempo, também trabalhava na obra. Trabalhei com alguns pastores amigos, pastores da CEADEB, e ali, passando-se o tempo naquela obra em Medeiros Neto, Deus começou a me chamar, mas eu não entendia. E um dia eu coloquei no meu coração de fazer um alto investimento na minha empresa. E o meu pai, o pastor Eliezer Lopes Santos, ele disse: meu filho, você
está querendo crescer, desenvolver o seu trabalho empresarial, mas Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem algo forte na sua vida. E eu disse para o meu pai, eu sei, pai. Inclusive, eu tenho ajudado, eu tenho trabalhado com os meus pastores e tenho estado afinco na obra de Deus. Inclusive, pastor Edivaldo Filho, na minha cidade, em Medeiros Neto, antes de eu vir para a obra missionária, eu trabalhava no departamento evangelístico, né? Evangelístico e missões da igreja. E naquele trabalho evangelístico eu trabalhei por 7 anos na evangelização, e nós tínhamos ali 3 cultos evangelísticos por semana. Porque uma coisa muito importante acerca da missão, que muita gente quer fazer missão, mas ainda não fizeram o trabalho evangelístico ou o trabalho missionário na sua própria cidade. E nós não podemos conquistar outros estados antes de conquistar primeiro a nossa cidade e o nosso estado. Antes de primeiro de trabalhar, de fazer alguma coisa dentro da obra missionária. Então, Deus estava me preparou durante 7 anos, e não teve rua, não teve praça, não teve lugarejo em Medeiros Neto, e não teve as cidades circunvizinhas, né, dentro do município de Medeiros Neto, que nós não fizemos a obra missionária, fizemos o trabalho ali evangelístico. Ganhamos muitas almas para Jesus. Foi um trabalho que eu não sabia, mas um trabalho de treinamento. Quando eu aprendi a pregar, a ministrar a palavra de Deus, eu aprendi a pregar na rua, no meio da rua. Nós levávamos uma caixa e nós tínhamos culto todas as terças, todas as quintas e todos os domingos à tarde. Culto missionário. O senhor me perguntando como foi o meu chamado e como eu saí, então eu estou dando aqui essa breve aqui nesse primeiro bloco, para os irmãos entenderem o que nós iremos falar mais na frente, o chamado de um missionário. E ali Deus estava me preparando e eu não sabia. Então, nós tínhamos essa equipe de evangelismo e às vezes nós saíamos 100, 120 pessoas na rua, evangelizando, pregando nas praças, nos lugarejos. Nós saíamos em cima de caminhão, e o evangelismo era 3 vezes por semana, e hoje nós vemos que a dificuldade que as pessoas têm para evangelizar. Nós vemos que as pessoas não querem evangelizar nem uma vez por semana. Então nós tínhamos culto na igreja segunda, o culto de ensino, o culto quarto, que era o culto de libertação, na quarta-feira, e na sexta-feira o culto de oração, no sábado o culto dos jovens, eu participava, domingo de manhã a escola bíblica dominical, e domingo à noite o grande culto, né? E os 3 dias que sobrava era terça-feira, quinta-feira, e sobrava o domingo à tarde. Esses momentos que se via à tarde era momento para evangelismo. E ali durante 7 anos nós trabalhamos. Hoje nós temos pastores, temos pessoas que dirigem a igreja que foram ganhadas, né, através desse trabalho evangelístico. E ali eu fazia esse trabalho evangelístico na igreja e também trabalhava na minha empresa. Nada me impedia. Hoje eu vejo tantos empresários na igreja, microempresários, pessoas que trabalham, né, secularmente, e que eles dizem que há impedimento, há muita ocupação, né, e eles não conseguem fazer a obra missionária, não conseguem trabalhar. E ali eu tinha 2 microempresas e eu conseguia fazer um trabalho também missionário. Além de participar de todos os cultos, às vezes tinha matutino, e esses 3 dias, esses 3 momentos que restavam, nós fazíamos o trabalho ali evangelístico, né? E era uma bênção de Deus durante 7 anos. E assim, Deus me preparou durante esses 7 anos. Depois que passou os 7 anos, o meu pai me disse isso: olha, meu filho, Deus tem um chamado para a sua vida. E eu disse: não, meu pai, eu sei disso e eu estou ajudando os meus pastores. Eu trabalho com os meus pastores, eu ajudo os meus pastores, eu estou fazendo esta obra. E meu pai disse: não, você não entendeu. A obra será uma obra diferente. Deus tem algo diferente para você. Deus quer que você vá para o campo, né? E começou assim. Então começou algo a acontecer na minha empresa, né? Eu tinha uma locadora de veículos e começou a acontecer muitas coisas estranhas. Os meus carros tombavam, né?
os locatários alugavam os carros tombavam e o carro se tornava em nada, ia por ferro velho e não acontecia nada com as pessoas. E quando aconteceu isso por 3 vezes, com 3 clientes, e eu entendi que Deus queria que eu interrompesse a minha vida secular, né, a minha vida microempresarial e fosse para a obra dele. E aí partiu o momento em que eu comecei a me entregar e ouvir o chamado de Deus. E aí eu fui realmente a ouvir a voz do Espírito Santo, ser mais sensível para ir para a obra missionária. E eu fui para o meu primeiro campo missionário, ajudar, trabalhar com o pastor Davi Oliveira Boa Sorte, lá na cidade de Brumado. Eu trabalhei ali um tempo com ele, né, que foi o primeiro convite que eu recebi, e eu já tinha trabalhado com o pastor Davi Oliveira Boa Sorte no campo de Medeiros Neto por 3 anos, e ele já tinha me feito o convite anteriormente, e quando começou a suceder esse tipo de coisa, eu fui entendendo que Deus realmente queria que eu abandonasse tudo e eu fosse para a obra missionária. E enquanto isso, lá na minha cidade, eu também dirigia, né? Quando isso aconteceu, eu estava dirigindo um trabalho missionário numa fazenda, né? Chamada Fazenda Balança dos Fazendeiros, né? Foi o meu último trabalho, eu trabalhei só 9 meses nesse trabalho, ganhei muitas almas para Jesus ali, até sair da minha cidade, né? E indo para Brumado. E de Brumado, eu fui para a obra missionária no estado de Goiás, aonde eu passei lá quase 6 anos, para depois vir para Portugal. Pastor Edivaldo. Glória a Deus. E aí a sua chegada em Portugal é uma coisa interessante, antes de te fazer essa pergunta, de mostrar o seguinte: ontem eu estava falando eu estava falando com a missionária Kellen Gaspar, que é missionária no Pará, dizendo que a gente tem 2 formas de fazer missão: naturalmente, aceitando o chamado, ou naturalmente, Deus nos quebrando e nos fazendo querer aceitar aquilo ali. Geralmente nós temos algumas resistências, às vezes por não entender, às vezes por alguns traumas. O certo é que não tem como correr. Não existe a possibilidade de correr do chamado de Deus. Mas aí o senhor chega em Portugal, em que ano e como é o trabalho que Deus lhe usou para fazer aí em Portugal e em alguns países da Europa? Muito bem, meu querido pastor. Estando em Padre Bernardo, no estado de Goiás, trabalhando ali quase por 6 anos, né, houve esse chamado para o pastor Robson e a sua família vir para Portugal. E o interessante, nesse último domingo pela manhã, eu estive conversando com um dos nossos obreiros, né, numa live também, da ADEF na cidade de Luxemburgo. Eu estava relatando para os nossos irmãos lá que foi muito interessante a minha chegada a Portugal. Quando Deus realmente me chamou e eu vim para Portugal, Portugal foi no ano de 2010, estava em um processo, iniciando um grande processo de uma grande crise que viria, né, se estendendo até o ano 2014. E nesta maior crise que eu cheguei aqui em Portugal, no ano em que eu cheguei em Portugal, houve uma coisa muito interessante. As pessoas, quando eu sair do Brasil, né, deixando aquela obra ali na cidade de Padre Bernardo para vir para cá, muita gente me orientou: pastor Robson, o senhor está indo para a obra trabalhar em Portugal, e pessoas já experientes, né, que já tinham viajado aqui para a Europa e que já sabia mais ou menos como funcionavam as coisas. Então eu tive muitas orientações de pessoas para que eu viesse que eu viesse sozinho e que eu não trouxesse a minha esposa, inicialmente os meus filhos, e eu não aceitei. Foi um dos pontos que eu coloquei: eu vou para a obra missionária, se realmente Deus tem algo comigo na Europa, eu vou para a obra, eu sei que é difícil, mas eu só saio daqui com a minha família. Então eu recebi orientações que eu viesse só, né? E em primeiro ponto eu não aceitei vir só, eu quis vir com toda a minha família. E chegando aqui em Portugal, para passar na imigração,
as pessoas também me orientaram que eu deveria ter comprado, que eu deveria comprar passagem de vinda e de retorno, né? Passagem, vinda e retorno. Bem como também agilizar um hotel, ter feito uma reserva em um hotel para que eu chegasse aqui e dissesse que eu iria para o hotel, iria ficar tanto X, aquelas coisas que as pessoas são acostumadas a fazer quando sai da sua nação, quando vai em outro país. Mas eu também não aceitei isso. Eu disse, se Deus me chama para a Europa, me chama para fazer o trabalho em Portugal, eu vou com uma integridade, com uma seriedade, e eu não vou entrar naquela nação mentindo. Então eu vim para cá sem marcação, né, reserva em hotel e também somente com a passagem de vinda. Então, quando eu cheguei aqui a Portugal e quando eu fui passar ali na alfândega, na imigração, eles me perguntaram, você vai ficar quanto tempo aqui em Portugal? Eu disse para aquele agente, eu vou ficar, eu não vim passar um tempo em Portugal, eu vim morar em Portugal. Aí ele disse, não, mas como é que você veio morar em Portugal? Você vai morar em Portugal como? A convite de quem? Aí eu disse, eu vim aqui em Portugal fazer a obra de Deus. Aí aquele agente me disse, olha, me dê aí sua passagem de retorno. Aí eu disse, não, eu não tenho passagem de retorno. A minha passagem é só de vinda. E aquele homem começou a olhar para mim, começou a ficar irritado comigo. Eu disse, me dê sua reserva do hotel. Eu disse, eu não tenho reserva de hotel. Ele disse, o senhor não veio passar férias aqui em Portugal? Eu disse, não vim passar férias em Portugal. Eu vim morar em Portugal e vim trabalhar em Portugal. Se o senhor veio fazer o quê em Portugal? Eu disse, eu vim fazer a obra de Deus. Eu vim aqui fazer a obra de Deus. Eu sou missionário, eu sou pastor missionário. E Deus me chamou para mim vir fazer um trabalho aqui. Ele disse, que tipo de trabalho o senhor vai fazer? Eu disse, o meu tipo de trabalho que eu vou fazer é recuperar vidas. É tirar pessoas do calabouço, é restaurar casamentos, é tirar jovens, tirar pessoas das drogas, né? É tirar as pessoas de um reino que eles estão vivendo e trazer para um outro reino. E cada vez que eu falava, o agente se irritava comigo. E ele disse, mais uma vez, convicto comigo, me dê a sua passagem de retorno e me dê a sua reserva do hotel. Eu disse, meu senhor, eu não tenho reserva de hotel e também não tenho passagem de retorno, eu vim para ficar. Aí ele pegou meus 4 passaportes, pastor, né, o meu, da minha esposa e dos meus 2 filhos, dobraram e mandou eu acompanhar ele e me levou para uma sala. Né, me levou para uma sala. E lá nessa sala, a sala estava repleta de pessoas ali, né? E eles mandaram eu aguardar naquela sala com a minha família. E foi uma das maiores agonias, pastor Edivaldo, e uma das maiores provas que eu já passei na obra missionária. Eu já passei muitas provas, muitas outras situações na obra missionária, no estado de Goiás, né? E também em outros trabalhos que nós já fizemos dentro da minha própria cidade, mas uma situação como essa foi algo mesmo que me trouxe muita dor, né? E também da minha família. Por quê? Nós saímos do Brasil, fizemos despedidas, saímos do Brasil dizendo que ia fazer uma obra missionária fora, iria trabalhar na obra do Senhor fora. Recebemos muito conselhos de muitas pessoas orientando para que não viesse, porque o trabalho aqui era muito difícil e que os pastores que estavam aqui estavam retornando e que a obra aqui não progredia, não havia progresso na obra aqui. E muitas pessoas citaram muitos exemplos de não progresso, de pastores que vieram e que voltaram. Então, naquele exato momento que eu estava ali, né, naquela sala de espera, vieram muitas coisas na minha cabeça, né? Eu abandonei tudo no Brasil, inclusive uma igreja que eu estava pastoreando, que levantou o estado do Goiás e também o trabalho missionário, né, do Senhor. As caras do Goiás virou outra depois da minha passagem ali no estado de Goiás. Pela misericórdia de Deus, Deus fez ali uma obra grandiosa, né, com a sua grande misericórdia. Na cidade que eu passei, lá, Deus fez tantas maravilhas, tantas coisas grandes. Eu peguei um trabalho lá abandonado, missionário abandonado, né? Inclusive, a mudança do missionário que saiu de lá estava 1 ano fechado dentro de uma casa. 1 ano, porque saíram, não teve nem condição de levar a mudança de volta,
né? O missionário saiu e foi embora porque não tinha recursos, por aquelas situações da obra missionária, muitas dificuldades, e foi esse caos ali que eu enfrentei. Então eu estava ali já num trabalho muito promissor, um trabalho que estava desenvolvendo, estava com um projeto de R$1 milhão naquela obra missionária. O trabalho estava se desenvolvendo, conhecido. Nós estávamos com 12 terrenos dentro da cidade depois de 5 anos, 12 terrenos para construir templos. Já estávamos com várias congregações em vários lugares. Então, vem muita coisa na nossa cabeça, né? Abandonamos tudo, agora eu estou aqui nessa situação. Então, o que acontece? Quando passou-se 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, as pessoas que a gente via saindo daquela sala, entrando em outra sala, era simplesmente para entrar na sala e sair com a gente e ser deportado. Eu passei 8 horas e meia de relógio naquela sala. Todas as pessoas que eram chamadas para uma outra sala, essas pessoas elas eram ali investigadas, né, entrevistadas novamente, e depois elas eram deportadas. Nenhuma entraram para o país. Então, tudo aquilo ia trazendo choque, ia trazendo medo, né? Tanta coisa que vinha na nossa cabeça, a família, eu, os meus filhos, 8 horas e meia aí sem comer, né? Que a gente ficou naquela sala presa sem poder sair para canto nenhum. E quando eu já estava com 8 horas e meia, pastor Edivaldo, eu fui na casa de banho, aqui no banheiro, né? Em Portugal, nós chamamos de casa de banho. Entramos ali no banheiro, eu entrei no banheiro ali, deixei a minha família, a minha esposa preocupada, os meus 2 filhos dormindo ali no chão. E entrei no banheiro e cheguei assim de frente do espelho e comecei a gritar. E eu disse assim, Deus, comecei a gritar. As minhas lágrimas espirravam no espelho, né? E eu comecei a gritar e as lágrimas, voluntariamente, elas jogavam assim, fazia assim dos meus olhos, espirravam no espelho. E eu gritei desesperadamente a Deus e disse, Deus, o que o Senhor quer comigo, Senhor? O Senhor me trouxe essa nação? Se o Senhor me trouxe essa nação, então permita que eu entre. Se o Senhor não me quer nessa nação, o Senhor não me trouxe para essa nação, que eles me chamem e me devolvem para a minha nação. Uma coisa é que eu não posso ficar aqui com a minha família, né, presa, sem saber se entra, sem saber se sai, nessa situação. E eu comecei a gritar e comecei a falar assim, uma oração sincera para Deus, né? E já era 8h30 da noite, nós chegamos aqui ao meio-dia, às 12 da manhã, às 12 horas, e já era 8h30 da noite que eu estava fazendo essa oração ali, no banheiro, né? E aí o que acontece? Quando eu estou ali no banheiro, chorando e falando com Deus, aí de repente eu ouço gritar, pular de fora do banheiro, e gritava dizendo assim, Pastor Robson, como se eu estivesse bastante longe, alguém gritando, Pastor Robson, me chamando de pastor. Eu olhei no espelho e senti que era a resposta de Deus. Quer dizer, ninguém me conhecia no país. Alguém chamar de Pastor Robson, né? Não era a voz da minha esposa, não era a voz dos meus 2 filhos pequenos, era a voz de um homem. E eu lavei o rosto rápido ali, né? Lavei o meu rosto e eu saí. Quando eu saio, tinha um agente do CEF, né? Cheio de estrelas no braço, no peito, com os 4 passaportes na mão, pular de fora do banheiro, e disse assim, Pastor Robson. Aí eu olhei para aquele senhor e disse, sim, Pastor Robson. Aí ele pegou os meus 4 passaportes, deu na minha mão, eu não entrei na sala. Ele pular de fora, me entregou os 4 passaportes e disse, Pastor Robson, seja muito bem-vindo a Portugal. Deus ouviu a minha oração e disse, não, meu filho, então agora eu acabo com essa agonia e foi eu que te trouxe para cá. E aí, pastor Edivaldo, ele mandou ir para o guichê novamente para carimbar os passaportes. Quando eu vou para o guichê novamente, a moça começa a me fazer as mesmas perguntas. E aí eu já meio revoltado, né? Que eu sou um pouquinho estourado, não aguento muito, muita pressão lá do diabo, não. Pressão do diabo, eu parto para cima. Então, quando eu estou ali no guichê de novo, quando eu dei para a moça, já era outras pessoas, não eram os mesmos que já tinha vencido. Tava uma outra
uma outra equipe ali de trabalho, né? Um outro turno. E aí a minha vez foi bem com a mulher. E ela, meu senhor, o senhor vai ficar quanto tempo aqui em Portugal? Eu disse, minha senhora, eu vim morar em Portugal. Ela disse, não, eu estou perguntando quanto tempo o senhor vai ficar aqui de férias. Eu disse, não, eu não vim passar férias, eu vim morar em Portugal. Ela disse, me dê aí sua passagem de retorno. Eu disse, não tem passagem de retorno. Mas como é que o senhor não tem passagem de retorno? E começou a fazer as mesmas perguntas. Eu disse, minha senhora, o seu colega já me perguntou tudo isso, eu já respondi, e eu já estou aqui há 8h30, vai dar 9 horas de relógio que eu estou aqui. Aí ela disse, meu senhor, mas isso faz parte do protocolo, eu tenho que fazer todas as perguntas, faz parte do meu trabalho. Eu disse, mas eu já respondi essas perguntas para você, e o seu chefe já me deu os 4 passaportes e me deu os bem-vindos a Portugal. Aí disse, não, mas faz parte de eu fazer as perguntas, eu quero saber do senhor, quanto tempo o senhor vai ficar aqui? Eu disse, minha senhora, eu vim morar aqui. Mas o senhor vai fazer aqui? Eu vim aqui ganhar almas para Jesus, eu vim fazer o trabalho da obra do Senhor aqui. Aí aquela mulher olhou para mim, o senhor não tem reserva de hotel? Eu disse, não tenho reserva de hotel. O senhor não tem passagem de volta? Eu não tenho passagem de volta. Aí ela pegou os passaportes, abriu os passaportes e começou a carimbar. Mas o senhor só tem 3 meses para ficar aqui, tá? E começou a carimbar. O senhor só tem 3 meses para ficar aqui. Eu disse, minha senhora, eu vim morar aqui em Portugal. Aí ela me deu os passaportes, me entregou os 4 passaportes, pastor Edivaldo, e eu passei. Quando eu entrei em Portugal, as minhas lágrimas começaram a cair no chão novamente. Eu andei na frente para minha esposa não me ver chorando, e os meus filhos, e eu entrei em Portugal assim, pastor Edivaldo, no dia 21 de abril deste mês, no dia 22 de abril, eu saí daí no dia 21 de abril, cheguei aqui no dia 22 de abril do ano de 2010. Eu entrei neste mês de abril. Nós estamos fazendo exatamente 10 anos aqui em Portugal, neste mês de abril. E as minhas lágrimas entraram primeiro do que eu e do que a minha família. Então, a minha chegada aqui em Portugal foi assim, com a verdade, e realmente, naquele momento, eu senti que foi Deus, que era Deus quem estava me trazendo para Portugal. A Bíblia diz, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Pastor Robson, quantas ADEP hoje tem na Europa sob sua responsabilidade? Muito bem, pastor Edivaldo. Quando nós chegamos aqui, pegamos um trabalho assim, estava uma crise muito grande em Portugal, né? Uma crise muito grande. E nós tínhamos aqui em Portugal 6 pastores da CEADEB, da nossa convenção baiana, aí no Brasil. Nós tinha 6 pastores no Algarve, no Porto, em alguns lugares aqui tínhamos 6 pastores. Eu cheguei para completar os 7 pastores. E nos 2 anos seguidos que eu cheguei, os 6 pastores retornaram para o Brasil. Todos 6 retornaram para o Brasil. E no ano 2012, aqui em Portugal, fecharam quase 400 igrejas, 300 e tantas igrejas, 380 igrejas foram fechadas em Portugal. Devido à crise, né? As dificuldades foram se apertando e muitos pastores retornaram de obras missionárias e eu aguentei firme aqui em uma grande crise, né? No ano 2010, 2011, 2012, e essa crise se estendeu até o ano 2013, até 2014, né? No início de 2014 começou um pouco a abrandar mais um pouco a crise. E de lá para cá nós viemos trabalhando com muitas situações, muitas dificuldades, e Deus foi nos honrando, né? Eu tive tudo para voltar nos primeiros 4 meses, porque eu chorei, pastor Edivaldo, dos meus olhos inchar. Os meus 4 primeiros meses em Portugal foram dias difíceis. Quando eu olhava para o estado do templo, da igreja que eu comecei a pastorear, e comecei a lembrar das coisas e do trabalho que nós estamos fazendo lá no estado de Goiás, eu chorei muito. E houve muitos convites para retornar para o Brasil, né? Muita gente, muitos convites, muitos e-mails, mas eu resisti, eu disse não, Deus me trouxe e eu vou manter firme aqui neste país. Então foram 4 meses de muitas lágrimas até começar a abrir, né, as portas dos céus. Então, durante esses primeiros 4 meses, nós conseguimos aqui uma coisa inédita, nós conseguimos concessão para a igreja.
né? É porque aqui em Portugal, aqui na Europa, não é fácil. Você, inclusive, quando nós chegamos aqui, era uma associação, né? É muito fácil abrir uma associação e a maioria das igrejas na Europa, a maioria das igrejas missionárias na Europa é associação. E nós conseguimos aqui, com a ajuda de Deus, nós orando, conseguimos a concessão para a igreja. E hoje nós somos uma igreja, né? Somos igreja assim como funciona a igreja católica, né? Dentro dos parâmetros, respeitado, né? Dentro da lei da liberdade religiosa, nós estamos aqui sobreguardados. E de lá para cá, pastor, foi muitas lutas, muitos trabalhos, mas hoje nós estamos com 12 igrejas, né? Tanto aqui em Portugal, como também nós temos igrejas na Espanha, também igreja em Luxemburgo, temos também trabalho na França, né? Temos também trabalho na França, e também nós temos um trabalho missionário também na África, né? Temos também um pequeno trabalho missionário na África, porque você nunca, mesmo você sendo missionário, você pode também fazer missão fora. E eu propus no meu coração, nós estamos fazendo missão aqui em Portugal, né? Fazendo um trabalho em Portugal. E eu tenho aqui depois algo para te surpreender nesse momento muito difícil de pandemia e do Covid-19. E nós estamos vivendo aqui um tempo difícil, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? O mundo inteiro está vivendo sobre isso, mas Deus tem dado essa vitória. Respondendo a sua pergunta, nós estamos hoje aqui com 12 trabalhos, inclusive o senhor visitou aqui, né, uma boa parte deles, tanto aqui em Portugal como também na Espanha. Glória a Deus. Pastor Robson, eu estava observando hoje que há uma ligação muito forte entre Brasil e Portugal. Segundo a história oficial, o Brasil foi descoberto por Portugal. Sim. A Assembleia de Deus começa no Brasil em 1911. E, se não me foge a memória, em 1913, ela envia o primeiro missionário, a primeira missionária da Assembleia de Deus do Brasil foi para Portugal, para a cidade do Porto. Sim. O primeiro missionário da Assembleia de Deus do Brasil, uma igreja jovem, com 2 anos praticamente, já envia o seu primeiro missionário. Mas, como o Instagram, a gente tem tempo limitado de 1 hora, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: como o senhor vê essa questão missiológica em meio à crise? Como fazer missão em meio a uma pandemia que existe missionários em lugares bem complicados e fronteiras fechadas, mas a obra de Deus não pode parar? Como fazer a obra missionária em tempo de pandemia? Muito bem. E é verdade que essa questão de hoje, de pandêmica no mundo, é mais dificultoso pelo sentido de você não poder ir e vir. Nós estamos vivendo aqui um processo onde você não pode ir, né? E onde as pessoas também não podem vir. Inclusive, agora, nesse próximo final de semana, as pessoas não podem sair dos seus concelhos. O carro de som está sempre passando nas ruas dizendo: fique em casa, fique em casa, fique em casa. Então, realmente parece não ser muito fácil, né, para o trabalho missionário em tempos de pandemia. Mas o que eu vejo é o seguinte: toda situação de crise, como essa questão agora, que é uma questão de crise mundial e em todos os países, né, nós vemos aí a crise, uns países menos, outros mais. Eu vejo a crise, pastor, sempre como uma oportunidade. Eu não vejo para a obra missionária, para o trabalho do Senhor, as crises como problemas e como dificuldades. As pessoas que põem a crise como dificuldade, como problema, realmente não conhecem o verdadeiro poder de Deus. Porque o poder de Deus ela está acima de tudo. E nunca os céus esteve em crise, nunca. Os céus nunca esteve em crise. E nós, como missionário, como obreiro, como pastores, como presidente de igreja, nós somos embaixadores dos céus na terra. Então, eu faço uma pergunta para o pastor Edivaldo e para todos aqueles que estão nos ouvindo. O Brasil está em uma crise muito grande,
Mas será que o embaixador dos Estados Unidos no Brasil está em crise? Será que a embaixada dos Estados Unidos no Brasil está em crise? Será que a embaixada dos Estados Unidos em Portugal está em crise? Será que as embaixadas em todos os países estão em crise? Elas não estão em crise. Por quê? Porque elas estão, por exemplo, vou citar o Brasil. A embaixada dos Estados Unidos está no Brasil. Ela não está em crise por quê? Porque ela não pertence ao Brasil. A sua fonte de riqueza vem de outro país, vem de outra nação. Então, dentro da embaixada dos Estados Unidos dentro do Brasil, há conforto, há alegria, né? Não há pânico, há cobertura do seu país, da sua nação. A mesma coisa somos nós, como cristãos e como embaixadores dos céus. Nós estamos nessa terra e estamos na embaixada dos céus aqui. E nós, como embaixadores, né, como homens e mulheres de Deus que estamos fazendo uma missão de Deus na terra, nós também não estamos em crise. Nós não podemos entrar em crise, não podemos entrar em pânico, não podemos entrar em dificuldade. Pelo contrário, nós devemos aproveitar a crise, né, para fazer a obra de Deus, para expandir o evangelho. Por exemplo, o pastor perguntou como que nós estamos fazendo. Realmente nós estamos numa dificuldade que nós não podemos sair, não podemos ir às ruas entregar panfleto, não podemos ir ao templo pregar. Mas o que nós temos feito? Nós temos usado a arma da internet, a arma do Instagram, a arma do YouTube, a arma do Facebook, a arma do Twitter, as armas das redes sociais que estão aí disponíveis para que o povo de Deus também avance. Chegou a hora e também foi muito bom, essa crise está trazendo um despertamento à igreja de Cristo, porque muitas pessoas, muitos pastores não usam essa arma forte, que é as redes sociais, para fazer a obra de Deus, né? Hoje em dia as pessoas, elas têm demais ler um panfleto no telemóvel, no seu smartphone, do que um papel no meio da rua, entendeu? Aonde você vai, as pessoas estão com um telemóvel na mão, todo mundo. Você mandar ali um vídeo, mandar um áudio, mandar um panfleto pelo telemóvel é mais fácil do que você ir na rua entregando papel por papel. Então, mas muitos não foram despertados. E eu vejo uma grande oportunidade nesse tempo de pandemia, onde as pessoas estão presas dentro de casa, para que as pessoas realmente comecem a fazer a obra também de Deus através das redes sociais. E uma coisa muito importante, pastor, que são 2 pontos, eu vou aqui encerrar esse, porque o tempo, como o senhor acabou de dizer, é muito curto aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Pelo YouTube aqui eu estou aberto aqui, mas pelo Instagram nós temos aí só 1 hora. Mas uma coisa crucial e importante é que nesse tempo de pandemia a obra não parou. A obra não parou. Nós mesmos aqui da DEF, nós estamos tendo cerca de 10 cultos por dia. Entendeu? Hoje nós estamos conversando aqui e eu estou tendo culto, tenho obreiros fazendo culto agora, né? Nós estamos com cerca de 10 cultos durante o dia. Daqui a pouco, às 8 da noite, os meus ouvintes aí do seu Instagram, às 8 da noite, pela Rede Semear, você quer acompanhar nosso trabalho? Rede Semear no YouTube. Pelo Rede Semear no YouTube, você vai ver, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, vai começar um grande trabalho com o nosso missionário, ali na cidade de Caldas da Rainha, onde o senhor teve o prazer de estar ministrando a palavra, vai ter o culto. Anteriormente, pastor Edivaldo, nós tínhamos 4 cultos por semana. 4 cultos por semana. E agora nós não estamos tendo 4 cultos por semana, nós estamos tendo cerca de 10 cultos por dia. Por dia. E isso é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias nós estamos tendo aí cerca de 10 cultos por dia. Então, nesse tempo pandêmico, nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, nós não paramos e estamos desenvolvendo o trabalho ainda de forma mais forte, de forma mais contundente, e estamos entrando nos lares e estamos dando a sustentação ao nosso povo através da palavra de Deus ministrada nas redes sociais. É verdade, esse tempo do coronavírus, dessa crise, está servindo para Deus trazer um despertamento e quebrar alguns paradigmas. Por exemplo, muitos pastores até pregavam contra
o uso das redes sociais, das mídias, na pregação do evangelho, quer dizer, um absurdo. E, de repente, só sobrou isso. Praticamente no mundo todo, foi a arma que sobrou para se pregar o evangelho. Segundo, ninguém para a igreja de Jesus. Aleluia. A igreja na China, que é perseguida, que templos são destruídos, hoje é a maior igreja do mundo. 100 milhões de cristãos já tem hoje na China. Aleluia. Nas cavernas, nas grutas, nos subterrâneos, mas estão lá pregando o evangelho de Jesus. Então, eu gostaria, pastor, para a gente começar a concluir, que o senhor trouxesse uma palavra de despertamento para quem tem uma chamada missionária, que talvez esteja resistindo e não esteja entendendo o que Deus está querendo para a vida desta pessoa. Muito bem. Pastor Edivaldo, o primeiro ponto que eu gostaria aqui como missionário, que eu gostaria de deixar aqui para todos os nossos irmãos, obreiros, de uma forma em geral, acerca da obra de missões. O primeiro ponto que a pessoa não deve ter é medo. Porque o que mais dificulta, pastor, as pessoas ir para a obra missionária é medo. Medo de quê? Medo de passar fome. Medo de não morar bem. Medo de não dar boa escolaridade para os seus filhos. Então, é um conjunto de medo que a pessoa tem, relacionada e voltada para si. E quando as pessoas têm um chamado de Deus e demonstra medo, ele está dizendo para o seguinte: eu não confio em Deus. Eu vou repetir isso, porque isso é muito forte. Quando as pessoas que têm um chamado de Deus e que resistem ao chamado de Deus por causa do medo de faltar alimento, medo de não ter uma boa morada, medo de não dar uma boa escolaridade para os seus filhos e medo de não dar certo, essas pessoas estão demonstrando que elas não confiam em Deus. O primeiro ponto especial na vida de um obreiro, de uma obreira que tem um chamado de Deus, é ser corajoso. Este é o primeiro ponto na vida de um homem e de uma mulher. Ser corajoso. Por isso que Deus disse para Josué: Josué, levanta-te. Não tenha medo, tenha coragem. Né? Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser também com você. Né? Se levanta. Então, o que acontece, pastor Edivaldo, é isso. O maior problema para enviar pessoas para a obra missionária é a questão das pessoas ter medo. Então, elas têm medo, elas não têm coragem. E eu quero dizer aqui para alguém que está me assistindo, que está nos assistindo agora, se você tem um chamado de Deus, coloca no seu coração em confiar em Deus. Não entristeça o Espírito Santo. Eu estou ministrando uma série de estudos, pastor, através da internet, nas terças-feiras e nas quintas-feiras, aqui pelo canal da Rede Semear. Não entristeçais o Senhor Espírito Santo. E uma das coisas que faz o Senhor Espírito Santo entristecer é com pessoas que têm o chamado que ele chamou e que mostra desconfiança, mostra o medo, né? E não confia em Deus. Então o Espírito Santo fica triste. Já fala assim: se eu for para a obra missionária, o pastor me abandonar, como já aconteceu com muitos. Se a igreja que me enviar me abandonar. Mas Deus não te abandona. A pessoa tem que confiar em Deus. A obra missionária não é uma obra de uma igreja local. A igreja missionária não é a obra de um estado. A obra missionária não é uma obra de uma denominação. A obra missionária é a obra de Deus. Deus é quem assume a obra missionária. Deus está só à procura de homens e mulheres que tenham coragem para fazer a obra missionária, para sair do seu reduto de conforto, para fazer esta obra. E para tanto, pastor, não tem que ter medo, tem que ter verdadeiramente coragem. Coragem é o primeiro ponto. E em segundo lugar, é necessário que estes homens e mulheres de Deus confiem em Deus, porque Deus não vai deixar faltar nada. Hoje, em Portugal,
Nós estamos aqui, eu tenho minha família, e Deus nunca deixou faltar nada. Já passamos por dificuldade, passamos por situações difíceis, já choramos muito, já passamos noites sem dormir, mas Deus nunca nos desamparou. Nós mantemos firme, com a coragem e com a confiança em Deus. E Deus sempre ouviu o nosso clamor. Esta é a palavra que eu quero deixar para todos aqueles que têm uma chama ardente no coração. Não tenha medo, confia em Deus. Parte para cima, porque Deus vai honrar. Aonde você pôr a planta dos vossos pés, Deus vai abençoar, Deus vai honrar e Deus fará uma grande obra através da sua vida. Pastor Robson, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da ADEF. Eu estive aí, posso testemunhar que nós temos hoje uma igreja viva em Portugal, na Espanha, e em vários países onde a ADEF chegou. Quero parabenizá-lo pelo trabalho realizado frente à ADEF como pastor-presidente dessa igreja. Quero me colocar à disposição do senhor e da sua família. Amém. E estamos aqui na retaguarda, orando pela sua vida. E eu tenho certeza que pós-pandemia a ADEF será incomparavelmente maior Amém. do que ela já é, porque Deus está programando algo surpreendente para esta nação, para este continente. Quero aqui deixar o meu abraço e quero que o senhor repita aí o endereço eletrônico aí da igreja, para que aqueles que desejam conhecer o trabalho possam conhecer, porque o Facebook já está mandando eu ir embora. Muito bem. Muito obrigado, pastor Edivaldo, em primeiro lugar, pela sua gentileza. Obrigado por lembrar de nós, lembrar aqui desse humilde, desse pequeno homem que Deus chamou para uma grande obra. Eu sei da minha pequenez e do meu imerecimento, mas eu sei de tudo aquilo que Deus fará através da minha vida e através da obra de Deus aqui na Europa. Eu agradeço ao Senhor, agradeço à sua família, obrigado por ter lembrado de nós e por também compartilhar esse trabalho tão maravilhoso que é a obra do Senhor. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, dizer ao pastor Edivaldo que nós mantemos aqui firmes e também de braços abertos. Quando o pastor Edivaldo quiser, a porta, não só da igreja, mas da minha casa, né? Não temos o conforto que o senhor merece, mas colocamos aqui à disposição do pastor Edivaldo e da sua família. E aqui o endereço que o senhor me pediu, eu não posso esquecer, porque se tem uma coisa que nós estamos fazendo é avançando em tudo. E tem muita gente que te segue e que está assistindo agora e outros que assistirão depois. Eu não sei como é que funciona muito esse negócio do Instagram, mas você digita Rede Semear no YouTube, Rede Semear, só isso. Rede Semear no YouTube é a nossa rede no YouTube. E o nosso site para conhecer todo o trabalho da ADEF e todas as igrejas na Europa é www.adefeuropa.com. Repetindo, ADEF com E no final, adefeuropa.com. Cortou. Acabou. Concluído. Não, porque lá no Brasil tem um negócio de... Mas ainda faltava 3 minutos. Muito bem, os meus irmãos aqui do YouTube, falta 3 minutos para 1 hora, né? Vocês aí estão vendo aqui o pastor Edivaldo, mas já acabou ali, né? A transmissão em direto já acabou, mas eu quero agradecer vocês aqui, meus irmãos, muito obrigado, tá bem? Daqui a pouquinho o pastor João Áquila vai estar entrando aí. Eu creio que você também conheceu aí um pouquinho da minha história, tá bem? É muito importante. Eu fiz questão aqui, o pastor me convidou na semana passada para entrar nesse live com ele. E eu tive essa alegria, esse prazer de entrar. Aquele abraço especial à minha querida Narilei Barros, Vanusa Nunes. Deus abençoe vocês que estão aqui conosco agora. E não saia, fica aí na expectativa, vai começar um grande culto agora, tá bem? Com o pastor João Áquila. Não sei se já deu 8 horas, talvez já até começou, tá bem? Vai começar agora o pastor João Áquila, ADEF na cidade de Caldas da Rainha, o grande trabalho. Um grande abraço ao pastor Jaime do Espírito Santo, a Kelly Apuc, também aqui conosco, a Ana Filipa, Deus abençoe, a Nanda Silva. Pastor, já escrevi aqui no canal. Muito bem, Nanda Silva. Partilha aí o canal, que é muito importante, tá bem?
para as nossas vidas. Um abraço a Débora Martins, um abraço todo especial também para vocês. Nós estivemos aqui, você que está chegando agora, com uma live com o pastor Edivaldo Filho, conversando um pouquinho durante uma hora com ele aí através do Instagram, tá bem? Deus abençoe Rodrigo Dias, Deus abençoe vocês aí de forma especial. Tá bem, meus filhos? Olha, foi um prazer estar com vocês. Você que não deu o like ainda, eu tô vendo aqui, nós temos aí muita gente, dê o like, tá bem? Porque vai ser bastante importante. Eu despeço aqui de vocês, tá bem? Eu me despeço de vocês e vocês vão começar a assistir agora, já está aí, entrando no ar, o grande culto da ADEF na cidade de Caldas da Rainha. Um abraço, Deus abençoe.